Olá, queridos, graça e paz, Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar ao teu coração. Tem um texto que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, dos versos 6 até o 9, que vai falar que quando os soldados de Israel, eles viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado. Eles estavam debaixo de pressão. Então o que eles fizeram? Eles se esconderam em cavernas e buracos. A Bíblia vai dizer que eles entraram entre as rochas e também se esconderam em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul, porém, ele decidiu ficar em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, o profeta Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram então a se dispersar. Então ele deu uma ordem: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. A Bíblia diz que Saul então ele ofereceu o holocausto. Saul, ele foi provado não só na sua falta, mas também Saul foi provado nas bênçãos que Deus proporcionava para ele. Deixa eu compartilhar algo ao teu coração nessa manhã, porque a impaciência, meu irmão, minha irmã, a impaciência das pessoas tem gerado uma insatisfação em uma sociedade que não sabe esperar. E infelizmente esse mal também está no meio da igreja. Sabe quando nós não sabemos esperar no Senhor? O salmista vai dizer: espera no Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Mas infelizmente nós vivemos no meio de um quadro onde existe um povo, uma igreja que não sabe esperar no Senhor. Esse povo aqui, eles não estavam prontos para guerrear. O versículo 6 fala que eles começaram a se esconder depois que eles estavam pressionados. Eles se esconderam em cavernas, em buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Todos ambientes fáceis de serem liquidados, de serem abatidos. Eles entraram em buracos, em cavernas. O povo então se escondeu. Escondeu do quê, pastor? Das lutas. Muitas vezes pessoas estão escondendo-se das lutas. Quantas vezes em nossas vidas nós nos escondemos das lutas financeiras, se escondemos talvez diante de um quadro de depressão, de um quadro de opressão, se escondem do mundo, muitos até pedem o fim da sua própria vida. Esse povo, eles se esconderam, eles não estavam prontos para guerrear. No versículo 8, vai dizer que Saul então ele espera Samuel por 7 dias. O prazo que havia sido estabelecido, mas Samuel não chegou a Gilgal nesse prazo de 7 dias. E os soldados de Saul, a Bíblia diz que começaram a se dispersar. Diante de tudo isso, Saul toma uma atitude que ele não devia ter tomado. Por não saber esperar, Saul então decide fazer um sacrifício. Ele diz no versículo 9: tragam-me o holocausto e o sacrifício. E ele oferece sacrifício. Ele fez aquilo que não era para se fazer. Ele fez aquilo que não era para ele fazer. Aquilo era para o sacerdote. O reino foi tirado das mãos dele por causa de uma atitude, desesperada, de não saber esperar. Saul foi reprovado pela impaciência de não saber esperar e fazer o que Deus não mandou ele fazer. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu vou repetir para você. Saul, ele foi reprovado pela impaciência de não saber esperar e acabou fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer. Aí lá no versículo 11 até o 13, vai dizer que Samuel faz uma pergunta: Saul, o que você fez? E Saul responde: quando eu vi que os soldados estavam dispersando,
e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Então disse Samuel, você agiu como tolo, Saul. Você desobedeceu ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Saul, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas porque você não obedeceu o mandamento do Senhor, o reino será tirado das suas mãos. Deus estava colocando Saul à prova. Deus estava provando esse homem. E infelizmente, ele foi reprovado. Hoje, eu e você temos a oportunidade de sermos, diante das provas, diante do dia a dia, sermos aprovados pelo Senhor. Se atentamente você ouvir a Deus e os meus mandamentos obedecer, diz o Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar sobre todas as nações. Você será bendito ao entrar e bendito ao sair. O Senhor te abençoará. Creia nisso. Há uma bênção de Deus liberada sobre nós. Amém, queridos? Receba essa palavra da parte de Deus ao seu coração. A minha oração é que o Senhor te abençoe e também te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos.